Fala, Bus! Hoje iremos falar sobre candlestick. A primeira informação que a gente tem que ter de um candle corresponde a um determinado período de tempo que fica ao nosso critério. Vou dar um exemplo aqui no gráfico para vocês, que só visualizando um gráfico seco, a gente não consegue distinguir qual que é o período gráfico dele, tá? A gente tem que vir aqui, ó. Aqui vai estar o nome do ativo e logo à frente, esse 2 significa que está em um período gráfico de 2 minutos. Se eu alterar aqui ó, no reloginho e colocar para 5, agora cada candle desse significa um período de 5 minutos, que está apresentando aqui. Ó. E isso tem várias alterações, tá? Pode ser mensal, semanal, diário. Vamos colocar o diário para vocês verem. Cada candle corresponde a um dia de negociação. Então vai estar aqui ó, o nome do ativo, mais o período gráfico. Ah, eu quero 1 minuto esse gráfico. Ó, cada barra dessa corresponde a 1 minuto. Agora, sabendo que ele é medido de uma forma temporal, que cada barra dessa corresponde a um determinado período que a gente escolhe, vamos entender melhor como funciona um candle. Vou dar o exemplo sobre o nosso logo. A gente utiliza um padrão gráfico. Nesse caso é um engolfo de alta. Só que nesse primeiro momento eu não quero que vocês decorem padrões, e sim entenda a psicologia por trás de um candle. Vou dar um exemplo aqui. Te trará 4 informações. A abertura, a mínima, máxima e o fechamento, certo? Todo candle, independente do tempo gráfico, te trará abertura, mínima, máxima e fechamento. Quando a gente tem um candle de baixa, como nesse exemplo, a abertura dele foi aqui, a máxima nesse patamar, a mínima aqui e o seu fechamento aqui. Em um candle de baixa, o fechamento sempre será abaixo da abertura, e em um candle de alta, o fechamento será sempre acima da abertura, correto? O corpo preenchido será o deslocamento do preço entre a abertura e o fechamento do candle. E esse resto que a gente chama de pavio é o deslocamento que o preço atingiu e voltou. Nesse caso desse candle de alta, ele não tem pavio. Por quê? O fechamento foi no mesmo preço que a máxima. Então, não tem pavio. Qual é a psicologia por trás de um candle? Vamos analisar. Se a gente tem a abertura aqui e a máxima acima do fechamento, significa que o mercado tentou se deslocar para cima, porém não teve força. Ao decorrer desse período de tempo gráfico, o mercado se deslocou, chegou em um determinado patamar de preço, ele voltou um pouco e teve seu fechamento próximo da máxima. E olha o tamanho do seu corpo real. Bem maiores que as suas velas. Então teve um deslocamento de preço para baixo interessante. Suponhamos que esse período gráfico fosse diário. Quanto maior o tempo gráfico, mais os candles representam. Por quê? O período gráfico pode ser desde 1 minuto, que você imagine que vai formar diversos padrões de candles em 1 minuto, como a gente tem até mensal. Quanto maior o tempo gráfico, mais relevante é essa psicologia por trás do candle e esses padrões. Agora vamos entender a psicologia desse padrão altista.
a abertura foi nesse patamar de preço. Ele tentou se deslocar para baixo, não teve força, e entrou muita força compradora, e o preço teve o seu fechamento na máxima. A gente estava falando que esses dois candles estavam no período diário, certo? Então, imagine, o fechamento foi junto com a máxima desse candle. Então, olha a diferença. Aqui ele deixou uma vela. Aqui ele não deixou. Então, a máxima foi seu fechamento. Então, teve muita força compradora. E se a gente fosse falar sobre padrão de candle, isso é um padrão de engolfo, tá? Que a gente tem um pavio, que a gente tem uma vela de baixa, e logo após temos uma vela de alta, engolindo completamente a vela anterior e ainda fechando na máxima. A gente chama isso de engolfo de alta. Deu para entender mais ou menos a psicologia por trás de um candle? Vou desenhar outro aqui, ó. Suponhamos que a abertura foi nesse patamar de preço. Seu corpo real é esse tamanho e sua vela inferior é esse tamanho. A gente chama isso de martelo, tá? O nome desse candle é martelo. Olha que interessante. A abertura foi aqui, não foi? Olha o tanto que o preço se deslocou para baixo. Entrou muita força compradora. Passou o preço da abertura. Foi lá na máxima e fechou ainda acima da abertura. Isso aqui, ó. Seu corpo real. Fechamento foi acima da abertura. E olha o tanto de sombra que ele deixou. Isso pode significar uma força compradora muito grande nos próximos dias. Suponhamos que ainda estamos no período diário, tá? O candlestick é isso, algo simples. Lembre-se sempre das 4 informações que um candlestick te trará: abertura, mínima, máxima e fechamento, independente do seu período gráfico.